pessoal! Sejam muito bem-vindos novamente. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre clima organizacional. E hoje eu vou receber aqui comigo Eugênio Cesari. Ele que tem mais de 40 anos dentro de diferentes empresas, que trouxe aqui, foi um dos precursores no Brasil de algumas metodologias que nós vamos também falar um pouquinho aqui, né? Eu queria apresentar para vocês então o nosso episódio de hoje, Eugênio Cesari. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Denise. Prazer estar aqui. Todo meu em te receber. Eugênio, a gente vai falar um pouquinho sobre clima organizacional. Mas afinal, o que é o clima organizacional? Bom, o clima é um ambiente, né, um clima organizacional é um ambiente onde as pessoas se sintam motivadas a participar de todo o processo. Essa temática, eu acho que ela é muito importante porque o clima sustenta o desempenho das empresas de forma consistente. E é um aprendizado que eu tive nesses 40 anos, porque quando eu iniciei minhas primeiras experiências como gestor, como líder, não era esse o modelo, não se preocupava muito com o clima organizacional naquela época. Né? E à medida que eu fui me desenvolvendo, principalmente nas competências de liderança, eu percebi que os resultados só poderiam ser consistentes se fossem desenvolvidos dentro de um clima adequado. E onde começa isso? Começa no top management, começa no board, começa na liderança lá no primeiro andar da empresa, no topo do organograma. Né? Na alta gestão. Na alta gestão. Né? Então, o clima organizacional, ele é o ambiente onde os colaboradores de fato estão, né, atuando, mas começa na alta gestão. Começa na alta direção. A alta direção é responsável dentro das questões estratégicas, onde ela aloca recursos para o desenvolvimento da empresa, seja ela na fabricação, seja na oferta de serviço, seja qual for o segmento da empresa. É importante que a cultura tenha um cascateamento. Né? A cultura se traduz e promove o clima organizacional. Não tem como um clima organizacional acontecer de um determinado nível da organização para baixo. Ela tem que começar, ela é top-down, ela tem que começar de cima para baixo. E cultura, qual é a diferença de cultura e clima? Cultura são os costumes, são os hábitos, são aquelas regras. Algumas regras que são escritas, outras são tácitas, outras são só entendidas dentro da organização. E é ali que começa a dar o direcionamento, né? Qual é o propósito da empresa? Por que a empresa existe? Né? Você diria que a cultura ela está vinculada ali à missão, visão e valores da empresa. Exatamente. Né? A cultura o propósito da empresa. É o propósito da empresa, que é a missão, visão e valores. E o clima? Qual que é essa diferença para o clima organizacional? O clima, as pessoas têm que, para elas se engajarem, elas têm que ter um ambiente apropriado para isso. Você não consegue ter um ambiente criativo ou buscar inovação nos seus processos num ambiente onde prevalece um medo, por exemplo. Onde as pessoas têm medo ou de perder emprego, ou medo de uma cobrança, ou medo... Enfim, tem que substituir. Esse é o grande papel da liderança. Trocar isso, substituir o medo por respeito e confiança. E o engajamento. E com né? isso, consequentemente, você obtém engajamento. Como é que você vai esperar que haja criatividade, inovação, no ambiente onde pressupõe medo? Sim. Né? E como é que muda isso? Como é que cria isso? Né? Como é que você recupera isso numa empresa? Como é que você promove um clima adequado? Tem que ter prática, não é só discurso. Sim. Não é só campanhas motivacionais, campanhas onde você coloca alguns banners da empresa, não é isso. É prática de quem? Da liderança. Por isso que é importante que seja top-down.
Porque a liderança do top management, ela influencia no como os líderes ao longo da organização, nos diretores, nos gerentes, nos supervisores, nos encarregados, nos líderes, ela vai cascateando. Elas seguem um modelo. É necessário, então, né, despertar isso nas lideranças, essas boas práticas nas lideranças, para estruturar um bom clima organizacional para ter um melhor resultado dos colaboradores, né? Não é muito produtivo, não vai dar um resultado efetivo se a empresa investir em comunicação visual, em marketing, se for só isso. Se for só isso, exatamente. Não que isso não venha a dar resultado. Precisa ser feito. É complemento, né? É complemento, mas o fundamental seria, então, a atitude. É a vivência, não é uma coisa para estar escrita, é prática. E atitude genuína. Sim. Quando você fala de clima, você fala de inclusão. Não a inclusão daquela campanha que você tem que atingir cotas para atingir. Claro, existe a lei de cotas para ser cumprida, claro, é importante, mas a iniciativa ela tem que ser genuína, né? Nós temos experiências de empresas que adotaram práticas de inclusão, independentemente de cotas, e que promoveram uma verdadeira transformação de inovação e criatividade. Porque tem que prevalecer a busca pelo talento. Sim. Então, por isso da inclusão, por isso da importância da diversidade. Não pode ser discurso, não pode ser matemática vazia, tem que ser um interesse genuíno por parte da organização, por parte da liderança, dos seus gestores, em promover um clima. Quando você começa a fazer isso, né, de uma forma clara, de uma forma autêntica, né, você está promovendo engajamento, você está promovendo motivação. As pessoas passam a se identificar com o propósito da empresa naturalmente. Isso tem um impacto muito grande no próprio desempenho da empresa. Quando você estabelece lá metas de produção, de produtividade, de qualidade, de custos, de atendimento ao cliente, seja qual for o indicador de desempenho que tenha na empresa, quando você promove um clima saudável, que as pessoas se sentem à vontade para participar, elas se engajam naturalmente. É assim com todo mundo, é assim comigo, é assim com todos. Né? O bom clima, então você diria que o bom clima organizacional, ele vai auxiliar aquela empresa a atingir aquilo que ela tem como metas, cultura. Exato, né? Exato. Não tem como uma empresa fazer valer ou vivenciar na prática sua cultura, sua missão, visão e valores se ela não proporcionar um bom clima organizacional. Exatamente. E que ferramentas, como que essas empresas podem desenvolver as suas lideranças para conquistar um bom clima organizacional? Sim, primeiro que você, sendo um aspecto estratégico, né, e a estratégia ela é desenvolvida pela alta gestão, a alocação de recursos. Não tem como você ter... Porque tanto o clima é interdependente do desempenho. Não há um desempenho consistente, regular e de alto nível, de excelência nas operações, sem que haja um clima adequado. E também você não consegue um clima adequado numa empresa em que tenha muita turbulência provocada por uma deficiência na alocação de recursos. Que recursos são esses? Recursos materiais, ferramentas, recursos físicos e pessoas também, estrutura. Né? Se você não adequa a sua organização com esses recursos, você indiretamente está dificultando que o clima também se desenvolva. E o inverso também é verdadeiro. Se você não tem um clima saudável, você não consegue montar uma estrutura adequada para fazer frente aos desafios e metas da própria empresa, de vendas, de produção, enfim, atendimento ao cliente, qualidade, como eu falei. Né? E como fazer? Como é que a gente faz isso? Como é que saímos
Porque isso Como não é que uma sai questão... da teoria para a prática, né? Isso não é muitas vezes as pessoas entendem que falar de clima são questões filosóficas, questões abstratas, né? E não é. E não é. A minha prática, eu sou engenheiro, né? E eu posso falar isso pela vivência que eu tenho nas indústrias, nas fábricas por onde eu passei, nas empresas por onde eu passei, em que são ferramentas, às vezes, muito simples de serem implementadas. A capacitação da liderança é a primeira, né? Muitas empresas, claro que é importante ter pessoas com alta bagagem técnica, claro, especialistas em processos técnicos, né? É importante isso, claro. Sim. Claro, você vai entregar uma operação de um setor químico, por exemplo, tem que ter alguém especialista nessa formação, certo? Mas é importante cada vez mais, isso eu vejo pela própria evolução das gerações, em que as pessoas que vão ser colocadas em posições de liderança saibam lidar com gente. Esse é um ponto crucial, Eugênio. O que eu observo muitas vezes é que em muitas empresas, em muitas organizações, as pessoas que se destacam tecnicamente são promovidas, são colocadas em posição de liderança. Mas nem sempre um bom técnico vai ser um bom líder. A gente precisa sim da formação técnica, da execução técnica, mas o líder ele precisa desenvolver habilidades e qualidades para conduzir aquela equipe. Muitas vezes ele não vai ter o know-how técnico imenso como o melhor técnico daquela equipe, mas ele é um bom gestor, ele vai conduzir bem aquela equipe. Então, você entra nesse ponto que valida essa minha crença, essa minha teoria de que realmente é necessário conhecimento técnico, mas nem todo profissional, por melhor que ele seja naquilo que ele execute, ele não está preparado para ser um bom líder, né? Isso. Tem aquela questão do chefe líder, né? Como se, fazendo uma analogia aí com a ficção, né? O chefe é o Darth Vader e o líder é o Luke Skywalker, né? Sim, sim. Não é bem isso. Né? Porque é muito extremo, são né? situacionais, é uma questão situacional, né? A mesma pessoa ela é chefe, porque quando ela administra recursos, ela tem que ter domínio de ferramentas de gestão. Então, por isso ela é o chefe, né? Mas quando ele vira a chave para lidar com pessoas, né, motivar pessoas ou mostrar caminhos para que as pessoas se motivem, ele está desenvolvendo competências de liderança. Sim. Então, o chefe líder é a mesma pessoa em situações, em momentos diferentes, né? Até em uma oportunidade, num outro evento, eu estava falando sobre liderança, né? E eu perguntei se o líder nasce ou o líder aprende, respondendo a sua pergunta lá de como fazer o técnico transformar num líder, né? Se o líder nasce ou o líder aprende, né? Aí uma pessoa bem entusiasmada da plateia falou assim, poxa, mas é claro que o líder nasce, porque apesar de que a genética está muito desenvolvida, ainda não tem outro jeito, né? As pessoas nascem, né? E eu peguei o X da questão dessa resposta, que foi bem legal, bem humorada, né? Sim. E eu peguei a chave e falei, é justamente isso. Os líderes nascem. Porque o fundamental, o pré-requisito para ser líder é ser humano, porque ele vai lidar com outros seres humanos. Exatamente. Né? Então o líder inicialmente nasce. Mas se ele não se dedicar e aprender, porque o líder também aprende. A liderança são competências que aprende, precisa de dedicação, como qualquer outra matéria. Né? E assim como qualquer outra área, outra disciplina. A gente tem uma tendência, uma facilidade, uma predisposição inicial que se ela não for trabalhada, ela e hoje, morre, né? Na minha vivência eu vejo que todos podem se desenvolver, todos, basta querer. Né? Nós somos seres humanos que trabalham com outros, desenvolvem e capacitam outros seres humanos. Quanto mais você entender isso, mais você vai crescer como líder, mais você vai crescer como um gestor, como um executivo de uma empresa. Né? Se você conseguir associar as suas
habilidades técnicas, seu conhecimento técnico, conhecimento acadêmico específico da determinada área, seja TI, inteligência artificial, matemática, química, física, né? Seja ela qual for, se você conseguir associar isso a desenvolver competências de liderança, você vai se transformar num profissional muito capacitado para levar a sua empresa à excelência nos resultados. E falando dos resultados, né? Porque realmente é isso, né? Todo esse desenvolvimento, essa melhora nas competências, é sempre visando o resultado, Sim. né? E quando a gente fala em organizações e empresas, o resultado está diretamente atrelado à produtividade, rentabilidade, né? Lucratividade. O clima organizacional, lideranças bem desenvolvidas, que proporcionam um bom clima organizacional para os seus colaboradores, né, vai desenvolver as habilidades. O que a gente tem de resultado na prática de trabalhar um bom clima organizacional? Sim, primeiramente que um time engajado, e para ter engajamento tem que ter respeito e confiança, tem que ter clima. Então, um time engajado, ele é mais enxuto. Você precisa de menos estruturas de controle quando você tem um time comprometido com o propósito da sua empresa. Então tem uma relação direta, né? Engajamento, produtividade. É muito. Você tem o engajamento, a criatividade. Se você não tem um clima, você não ouve as pessoas, que é uma ferramenta importante, né? A comunicação. Mas aí, quando eu falo de comunicação, eu diria para você que você tem que praticar 80-20, 80% você tem que ouvir e 20% falar, e na maioria dos casos as pessoas invertem isso, Sim. Fazem a comunicação ser numa via só, e na verdade, quanto mais você ouvir as pessoas, quando eu falo ouvir as pessoas, eu falo de toda a organização. Toda a organização. Então, quando você se dispõe a ouvir as pessoas de forma, de novo, genuína, ouvindo para entender o que de fato, quais são as dificuldades que ela tem para desempenhar o papel dela, você vai descobrir coisas que você não imagina que seja tão simples de serem resolvidas, mas que estão interferindo violentamente nos resultados dos seus negócios. E tem que ser uma escuta ativa, né? Eficiente. Ativa. Por exemplo, desperdícios. Se uma pessoa não tem liberdade para falar que algo precisa ser melhorado dentro da empresa, você vai perder dinheiro, você vai ter desperdícios, né? Pode fazer a campanha, pode fazer banners, pode fazer treinamentos, mas se não tiver engajamento, esse esforço ele se evapora rapidamente. O que fica, o que mantém a sustentabilidade dos resultados é o time engajado, é um time que compartilha do propósito da empresa, é um time que trabalha num ambiente saudável, num ambiente seguro, um ambiente ela sabe que ela pode se manifestar, ela pode falar do que não está legal na empresa. E é muito benéfico para a alta gestão, porque muitas coisas a alta gestão não está lá, né, no famoso chão de fábrica acompanhando e são detalhes, Daisy, assim, simples demais. A maioria dos problemas que são levantados são de solução rápida, sem investimento nenhum. São questões, às vezes, uma ferramenta que não funciona muito bem, um layout da operação que não está adequado, mas como ela tem medo de falar, ela não fala. E, consequentemente, às vezes ela está com uma dificuldade muito grande de executar uma determinada tarefa, porque alguém falou que tinha que ser daquele jeito, mas ela já sabe que tem um jeito melhor para fazer, e não fala, e não dão uma oportunidade para ela se expor e falar como que seria melhor e como seria mais produtivo fazer de uma outra forma. Por isso da comunicação ativa, por isso de desenvolver uma coisa chamada escutatória, né? Não é oratória, é escutatória, né? E ouvir melhor as pessoas, né? E é importante que se faça isso num ambiente que as pessoas tenham liberdade para falar. Eu costumo fazer reuniões, Daisy, escalonadas. Então, quando eu falo com um grupo de diretores, são só diretores. Quando eu falo com um grupo de gerentes, são só gerentes. Quando eu falo com um grupo de operadores, são só operadores. Assim mesmo, com áreas específicas. Para quê? Para que elas fiquem à vontade para falar
na linguagem delas. Porque cada segmento, cada setor do organograma tem as suas demandas diferentes e enxergam de formas diferentes. A paisagem é a mesma, mas a observação depende de cada um. Cada um vai ver por um ângulo. Cada um vai ver por um ângulo e você vai descobrir coisas muito simples de serem resolvidas. Claro que na conversa às vezes aparecem coisas mais complexas que requerem algum investimento, mas a grande parte dos grandes problemas das empresas são coisas simples de serem resolvidas. E a escuta ativa, ela vai ser muito importante para os outros níveis, né, do organograma dessa empresa, porque vai possibilitar que a alta gestão, por exemplo, tenha a visão através da ótica do operador. E eles não teriam essa visão se não for ouvindo, se não houver a escutatória. Isso. Como um autogestor vai saber o que se passa numa linha de produção se ele não está lá na prática, né? Então, a vivência também traz isso, de repente, um processo. Um processo pode ser melhorado através da visão de quem está executando esse processo, não é isso? Isso é capacitação da liderança também. Porque você tem que preparar o líder para ouvir. Se você promover uma campanha ou uma estratégia que envolva esse tipo de diálogo, você tem que preparar o líder, porque muitas vezes o próprio líder pode ficar um pouco constrangido de eventualmente mostrar fraquezas. Sim. Então, quando você tem um clima saudável, você promove que esse medo de expor fraquezas também seja dissipado. Sim. Porque uma organização tem que ser uma organização de aprendizado para todos. Ninguém sabe tudo. E a gente não sabe tudo. Ninguém sabe. Então, nós estamos aqui para aprender. E o aprendizado, ele é 360, ele vem de todos os ângulos. Você tem que estar aberto a ouvir quem quer que seja, porque vai ter oportunidade de aprendizado. E o bom clima vai proporcionar essa segurança, aonde todos ali, de colaboradores, operadores, gerentes e gestores, possam se sentir à vontade. Porque também tem o inverso, né? A gente fala muito assim, o colaborador pode ter o medo de se expressar, mas também tem o inverso. Muitas vezes a liderança também tem receio e não sabe a forma correta de como se comunicar com seus liderados, né? E tem medo também de se expor. Puxa, se eu perguntar para o operador, ele vai mostrar que eu tenho fraqueza. Eu tenho essa deficiência. Que eu tenho essa deficiência. Aí que entra a questão do clima na empresa como um todo, né? O próprio líder tem que se sentir à vontade para assim, não, eu vou fazer isso, eu tenho que aprender, né? E o aprendizado vem de todas as frentes, todos os ângulos dentro da organização. E essa flexibilidade, Eugênio, ela vem também atrelada à inovação, né? Então, criatividade e inovação. Sim. Como é que, se uma pessoa tem medo de falar que a ferramenta para ela apertar um determinado parafuso está desgastada, ela vai criar alguma coisa, ela vai sentir a vontade para propor melhorias, para melhorar a qualidade, muitas vezes de coisas que o cliente está reclamando, o cliente está percebendo, e é uma coisa simples às vezes de ser resolvido. Então, se você não tiver um clima que promova essa liberdade, ele substitua o medo pelo respeito e confiança, ela vai se engajar, ela vai criar. A pessoa vai criar. Se ela não tiver medo, ela vai criar, ela vai desenvolver. E mais do que isso, ela vai se sentir comprometida com a solução de um problema. Quando ela apresenta, ela tem liberdade para mostrar uma determinada oportunidade de melhoria, e depois ela percebe que alguém ouviu e implementou aquela melhoria, isso contamina de uma forma positiva toda a organização. Outros também vão querer ter essa participação. Né? E aí o salto quantitativo em termos de desempenho, né, de lucratividade, redução de custo, eliminação de desperdício, produtividade, é exponencial. É porque você tem é como se você colocasse toda a sua organização, independente do porte,
50 pessoas, 100, 200, 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, como se você pudesse colocar todas as pessoas engajadas no propósito de fazer a sua empresa ser uma empresa excelente, tanto em resultados, quanto em desempenho, quanto em clima organizacional. Ou seja, vai desenvolver o capital humano dessa empresa, vai desenvolver as pessoas dentro dessa empresa, vai obter uma maior retenção desses talentos, porque uma empresa com um bom clima organizacional é onde as pessoas querem estar, querem trabalhar. Elas começam a acreditar naquele propósito, né? Não é só mais uma placa em uma parede, né? E consequência de tudo isso, como se já não bastasse todos esses ganhos, né, que são maravilhosos, ainda vai aumentar a lucratividade dessa corporação. Claro. Ou seja, a melhoria contínua do clima organizacional só tem a trazer benefícios para colaboradores, empresários, gestores, todos envolvidos no processo. Exatamente. Né? E assim, Eugênio, para a gente finalizar esse nosso pequeno bate-papo de hoje, se você pudesse deixar uma palavra de conscientização, né, às pessoas que hoje estão na posição de tomada de decisão, né, quanto aos rumos das empresas, o que você deixaria de uma palavra de conscientização em relação ao clima organizacional? Eu falaria que a interdependência do clima organizacional com o desempenho dos seus negócios é uma exponencial. Então, quanto melhor você trabalhar no clima, melhor serão os seus resultados. Por outro lado, quanto melhor você dar recursos para que as tarefas sejam feitas adequadamente, melhor será o clima. Então, existe uma interdependência muito grande. Eu vejo hoje um esforço muito grande de muitas empresas no caminho da inteligência artificial, no caminho da digitalização, mas nós precisamos parar para pensar um pouco numa coisa que talvez a gente possa colocar o nome de inteligência humanizacional. Exatamente, sensacional, inteligência humanizacional, por Eugênio Cesari. Muito obrigado, Thais. Ótimo, adorei o nosso bate-papo, acho que a gente levou muita informação, abriu, né, trouxe à luz alguns assuntos que muitas vezes não têm tanta relevância dentro das corporações como deveriam ter, né? Mas isso já está mudando e nós estamos aqui como agente transformador, né, Eugênio? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, agradeço aqui a sua vinda e vamos para os próximos, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje e em breve a gente volta com mais informações para vocês, com mais aprendizado e nós ainda teremos um outro episódio onde a gente vai falar um pouquinho da trajetória, da carreira do Eugênio, que tem muito para incentivar quem está aí começando a trilhar os seus passos. Muito obrigada!